Olá, excelentes, tudo bem? Lula, presidente. Será que o Tesouro Direto está seguro? Tem risco de calote? Será que pode acontecer como houve com o Collor, confisco da caderneta de poupança? Estas são dúvidas daquelas pessoas que estão investindo no Tesouro Direto e hoje eu vou tirar todas elas para você poder tomar a melhor decisão. Pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva agora, é totalmente gratuito. Assim que eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Lula, presidente. Prof, será que o Tesouro Direto está seguro? Não vai acontecer como foi na época do Collor. Mesmo você que nasceu depois de 1992, com certeza já deve ter ouvido falar dessa história, confisco da poupança. E quem passou por esse confisco morre de medo de investir até os dias de hoje. Mas é importante entendermos cada um dos riscos dos seus investimentos. E esta é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por exemplo, o Elias perguntando assim, tem como o Lula fazer com o Tesouro Direto o que o Collor fez com a poupança? Já a Val Silva, caso o PT ganhe as eleições, já ganhou. Deste ano, os títulos estarão em risco. Vamos descobrir agora. O Neil Abart. Dinheiro não tem partido nem esquerda nem direita, mas confesso que com esse governo nem assumiu direita e a coisa deve piorar muito. E aqui o xará Anderson Oliveira, Tesouro, com essa catástrofe do governo que está por vir, só o Tesouro Selic para o curtíssimo prazo. Então, vamos entender se o Tesouro Direto está seguro ou não, se há algum tipo de risco, risco de calote, risco de você perder dinheiro e principalmente entender como que o Lula pode fazer com que as taxas do Tesouro suba ou caia. Vamos entender o seguinte, eu fui lá no Google, assim como você pode fazer, perguntar assim, olha, é seguro guardar dinheiro no Tesouro Direto? Eu sempre trouxe essas informações para você. Eu invisto, estudo e ensino sobre o Tesouro Direto há mais de 10 anos, tá? E é sim seguro investir no Tesouro Direto. Prof, mas como que você pode garantir? Eu não estou dizendo que não existe risco. Eu estou dizendo que é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Antes de o Tesouro quebrar, as suas ações, aquelas empresas, a sua cidade, o município, o estado, já terá entrado em falência. O Tesouro Direto é o último a ter algum tipo de problema e ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. Mas, cá para nós, você sabe o que é o Tesouro Nacional? Então, você vai descobrir a partir de agora e vamos entender onde o Lula entra no Tesouro. Se você entender isso, você vai parar de ficar de mimimi, vai parar de ficar vendo estas notícias, vai entender o que está por trás das decisões que são tomadas no Congresso e aí você vai ter o livre arbítrio de investir ou não no Tesouro Direto. Então você precisa conhecer primeiro para depois investir. E nesta aula você vai conhecer todos os riscos, principalmente do Tesouro Nacional. Prof, mas Tesouro Nacional não é o Tesouro Direto? É aqui que você se engana. Vamos lá. O Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do governo. Então, todos os impostos, tributos, taxas, tudo que a gente paga, tudo que é arrecadado pelas empresas, passa no caixa, que é o Tesouro, que existe a Secretaria do Tesouro Nacional. Até agora eu ainda não disse nada sobre o Tesouro Direto. O que faz o Tesouro Nacional? Ele distribui o dinheiro de acordo com o orçamento. Preste bastante atenção nesta palavra, orçamento. Então, vem aqui o dinheiro que deve ser distribuído para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. Legal? Então, um dos objetivos, né, das atribuições do Tesouro Nacional é exatamente fazer esta distribuição destes orçamentos aprovados no Congresso. Deputados e senadores que estão lá no Congresso que aprovam
este orçamento. Então, aquela coisa de orçamento secreto, tudo aquilo foi votado, aprovado pelos deputados, pelos senadores, exatamente para saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se não está chegando na sua cidade, procure quem você votou, o seu representante, porque ele sabe do que aconteceu lá em cima no Congresso, ele sabe exatamente para onde está indo esse dinheiro do orçamento. E olha que interessante. Segundo ponto, tá? A gestão da contabilidade pública. Então, observe que contabilizar as receitas e despesas. Lembrando que governo não produz nada. As receitas, as entradas que vêm do governo estão diretamente proporcionais aos impostos que eu e você pagamos. Então, bem como os ativos, tá? E passivos do governo. Então, os ativos, as estatais, os lucros, dividendos, são os ativos gerados aí para o governo federal, para a União. Então, o que está sendo gasto? Então, precisa ser definido o que está sendo gasto com a União, com os estados e com os municípios. Então, esta é a função da gestão da contabilidade pública, que faz parte da Secretaria Nacional do Tesouro, beleza? Então, vamos entender agora um outro ponto que aqui começa a fazer mais sentido para você. Por que que existe o Tesouro Direto? Como que nós beneficiamos dele? Por que que as taxas aumentam? Legal? Para que isso aconteça, precisamos entender o que é o DPF, ou a DPF, né? A Dívida Pública Federal, tá? Por que que a dívida surge? Ela surge exatamente quando uma pessoa gasta mais do que ela ganha. No caso do governo, ele gasta mais do que arrecada. Então, quando o governo está gastando mais, e eu não preciso aqui citar nenhum tipo de exemplo que você já sabe, quando ele está gastando mais do que ele arrecada, gera-se uma dívida. Isso aqui é matemática de quinta série, combinado? Então, se você está gastando mais do que você está ganhando, no caso do governo arrecadando, a conta não fecha, vai ficar no negativo. Será que você nunca parou para fazer essa pergunta? E aí, quem paga a conta? Se o governo está gastando mais do que ele arrecada. Então, para você ter uma ideia, a dívida do Brasil pode encerrar o governo Lula em 95% do PIB, que está na casa de 8 trilhões, com a PEC da transição, diz gestor, e aí você pode dar Google aí, que você vai ter várias informações. Aqui que o Lula entra. Aqui que a equipe do PT, né, junto com Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e todo mundo entra, porque se eles gastarem mais do que eles arrecadam, o que vai acontecer? Vai gerar uma dívida pública federal. E você acha que eles vão gastar mais ou menos do que arrecada? A resposta está com você, depois você coloca aqui nos comentários. Então, a dívida pública federal, o que acontece? O governo não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Haddad, não é o Guedes. É um governo, tá, que é composto por todos eles, nós escolhemos eles para estarem lá ou não. O governo federal, ele emite títulos da dívida pública. Ou seja, assina-se um cheque lá dentro do Tesouro Nacional para que este cheque seja vendido, trocado, compensado, liquidado com pessoas que fazem parte do mercado financeiro para que esse dinheiro entre no caixa e pague as dívidas do governo, que gastou mais do que ele arrecada. E é aqui que a gente entra. É neste momento que eu e você, que somos investidores do Tesouro Direto, nós entramos, tá, neste ciclo, nesse fluxo do Tesouro Nacional. Porque agora surge o Tesouro Direto. Desde 2002 é um programa de venda de títulos públicos, da dívida pública para pessoas físicas. Então, desde 2002, o programa Tesouro Direto, que está associado diretamente ali ao Tesouro Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, pode vender esses títulos. Então, você podemos comprar a partir de R$30. Mas não somos só nós os investidores do Tesouro, pelo contrário. As pessoas físicas comuns são desse tamanhozinho, igual o salário mínimo. Os maiores investidores no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, né, que é através ali no Tesouro Nacional, através do Tesouro Direto, bancos, fundos de investimentos, fundos de previdência privada, instituições no exterior, você e eu. É aqui que a gente entra. Você está ligando os fatos que quanto mais dívida tiver,
maior vai ser a necessidade do Tesouro Nacional emitir novas dívidas. Ainda tem mais, tá? Fique comigo. Então, como atrair mais investidores? Então, o Tesouro Nacional está lá pensando com a Secretaria do Tesouro Nacional como que eu atraio mais investidores, porque eu estou precisando de dinheiro para arcar com um governo que está gastando mais do que ele arrecada. O que a gente faz? Aumenta as taxas para atrair dinheiro dos agentes, né, de todos nós que fazemos parte do mercado. Então, o que acontece? As taxas, elas sobem. Então, aumentando as taxas, atrai-se dinheiro do mercado para ir para o Tesouro Direto, e do Tesouro Direto chega no Tesouro Nacional, vira o caixa do governo, e o governo, naquele momento, naquele ciclo de 4, 8 ou 12 anos, tem dinheiro para pagar as dívidas e gastar mais do que ganha. Bom, a conta fecha. É muito simples. E nós, o que a gente vai receber? Nós recebemos juros lá na frente, então agora vamos entender um pouco mais do que acontece. Para entender isso, temos que ir para o quarto ponto, que é a política fiscal do país. Então, qual que é o objetivo da política fiscal do país? E muitas vezes você me vê nas redes sociais trazendo temas de política, e tem gente que chega lá e fala assim, não, os haters, aqueles que não gostam da gente, né? Ou talvez até goste, mas quer lá aparecer, fazer alguma coisa. Ah, professor, eu vou deixar de te seguir porque agora você está misturando política com investimentos, com economia. Sempre andaram juntos. Política e economia. Você está vendo, eu estou te provando aqui. O orçamento que é aprovado, é aprovado pelos deputados, pelos senadores dentro do Congresso, depois assinado pelo presidente eleito, e se não tem a ver com política? Não dá para dissociar esses dois campos, principalmente quando estamos falando de uma política fiscal. Então, qual que é o objetivo da política fiscal? O Congresso, de novo, o Congresso Nacional, define os orçamentos e metas. Você está prestando atenção qual é o poder que você tem quando chegam as eleições, sejam elas municipais, estaduais ou federais? Você está elegendo pessoas para aprovar o orçamento que será gasto na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no nosso país. Então eles vão fazer. Eles têm o poder da caneta do voto, eu quero, eu não quero, isso aqui vai, isso aqui não vai, tá? De execução política, cabendo ao Tesouro Nacional executá-lo. Simples assim. Então, o que vem do Congresso, Secretaria do Tesouro Nacional, simplesmente, olha, isso aqui tem dinheiro, isso aqui não tem, vamos ter que emitir mais títulos, e aí vão atrair mais pessoas, eu estou aqui te ensinando a investir no Tesouro Direto. Além disso, um dos objetivos da política fiscal é a estabilização macroeconômica, redistribuição de renda e alocação de recursos espalhados por todo o Brasil. Quarto passo traz uma regra muito importante, a regra de ouro, que se você estiver aplicando ela na sua vida, tenho certeza que você será uma pessoa independente financeiramente, da qual, infelizmente, o governo nem sempre está cumprindo ou tem certas dificuldades ou quer, inclusive, às vezes, eliminar a regra de ouro. A regra de ouro, ela é uma regra que impede que os governos se endividem para pagamentos de despesas correntes como pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e custeio da máquina pública. Então, e o que diz a regra de ouro? A regra de ouro, ponto 1, não pode gastar mais do que arrecada. Então, essa é a regra de ouro, não posso gastar mais do que aquilo que é arrecadado. Governos só podem se endividar para fazer investimentos, despesas de capital. Então, muita atenção aqui, porque vai ter muito político querendo transformar alguma despesa em investimento. Porque, se for transformada em investimento, pode pegar dinheiro emprestado. Agora, o que não pode fazer? Não pode fazer dívida para pagar despesas correntes, como, por exemplo, folha de pagamento, benefícios sociais e juros da dívida. Então, isso aqui é muito importante. Então, se um determinado político, o presidente, está querendo transformar alguma coisa que era uma despesa corrente em um investimento, que é uma despesa de capital, ele pode pegar dinheiro na Secretaria do Tesouro Nacional para estes investimentos, ou seja, ele pode fazer uma dívida, ele está coberto pela lei e está tudo bem. Legal? Então, muito interessante. É como se você, assim, pudesse pegar dinheiro para fazer algum investimento, mas não pudesse pegar dinheiro para pagar a sua conta de energia, de água, telefone, mas você pudesse pegar um dinheiro, por exemplo, para fazer uma casa, né? Fazer um
um hospital, neste caso aqui do governo, né, fazer hospitais, etc., tá ok. Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Mas para pagar pessoal, não. Por isso que sempre que funcionários públicos, agora talvez você comece a entender, sempre que funcionários públicos pedem aumento, há uma certa dificuldade. Porque se não houver caixa, se não houver dinheiro lá no Tesouro Nacional, não tem como fazer dívida para isso. E aí, muitas das vezes, você vê alguns outros investimentos, né? Ruas sendo asfaltadas, não ia falar nisso, mas vamos lá, né? Estádios sendo construídos, etc. Isso aí, considerado investimento, pode ser feito uma dívida para isso, legal? Então, quinto passo. Além disso, tá? O Tesouro Nacional, ele tem que ajudar os estados e municípios, é isso mesmo. Então aqui, repasse de recursos para os estados, municípios, etc. Então isso deve ser feito. Lembrando que os estados e municípios também podem fazer empréstimos, sabia disso? Então eles podem, inclusive, emitir títulos, né, estaduais, municipais. Eu não sei quem vai comprar, mas tá tudo bem, tá? Agora, a pergunta de novo, quem será o avalista? Você sabe quem será o avalista? O Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional, de novo, pode emitir novos títulos para levar verbas, tá, e etc., de emendas, investimentos para a sua cidade, para o seu estado, para a sua região. E, de novo, vem o Tesouro Direto. Então, quem paga a conta, prof? Então, quem vai pagar toda essa conta? Somos nós, tá? Que vamos gerar impostos, que vamos pagar impostos, né? Gerados pelo governo. Nós vamos pagar tributos, taxas e etc. Para que no futuro, tá? Aquela geração lá daquele Tesouro IPCA+, 2045, 2055, 2060, daqui a pouquinho chega os títulos de 2070, 2080, 2090, tá? Próximo, 95, tá? E etc. Você estará aqui para pagar? Com certeza não, tá? As gerações futuras é que vão pagar esta conta. Então, tudo que está sendo feito agora, assim como nós estamos pagando as contas desde Juscelino Kubitschek, das dívidas para a construção de Brasília, aquela coisa toda, tá? As gerações futuras vão pagar as decisões que nós estamos tomando nos dias de hoje. O governo pode imprimir dinheiro, então o governo poderá imprimir dinheiro, tá? Então isso aqui é uma solução, o que vai provocar uma inflação, mas ele vai pagar o seu título. Não se preocupe, ele vai pagar o seu título, tá? Ele vai imprimir dinheiro. Bom, o governo pode emitir outros títulos, novos títulos. Além disso, tá? Pode fazer aí o que a gente tecnicamente e economicamente chamamos de rolagem de dívida. Fazer uma dívida para pagar outra dívida, para pagar outra dívida e vai rolando para frente. E claro, o governo pode sim dar calote. Pode acontecer. Esse é um risco que existe em todos os investimentos, legal? Nesta aula, que ficou um pouquinho longa, tá? Você entendeu o papel do Tesouro Direto, do presidente, do Congresso, do Tesouro Nacional e você como investidor. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é a sua dúvida em relação ao Tesouro Direto e o que eu expliquei nesta aula? Coloque aqui abaixo nos comentários. Se você entender que esta aula precisa ser vista por muitas outras pessoas, deixe seu like, o seu comentário, compartilhe com a galera aí no WhatsApp. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!